Saiu mais um episódio de X-Men 97, galera, e esse foi com certeza o episódio mais feliz da Marvel. E se seguir fielmente os quadrinhos, podemos ter conexão com o filme do X-Men, não X-Men não, filme do Deadpool e Wolverine. Fala meus cartões, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e vamos já começar sem demora então, começando com a parte da abertura como convencional, que temos novas cenas. É uma cena nova que mostra o Cable lutando contra o Apocalipse, que vai uma prévia para mostrar que o personagem vai aparecer mais pra frente no episódio, e também acho que pode ser algum spoiler dizendo que o Apocalipse tá tentando estragar a vida dos X-Men, ou dos X-Men não, dos mutantes em geral. Só que eu acho que não vai ser isso, então mais pra frente do episódio vocês vão entender o porquê. E outra cena mostra o Gambit lutando em Genosha junto com o Noturno. E cara, foi muito legal ver o Noturno de novo, porque ele só apareceu poucas vezes nos episódios. E pra quem não sabe, ele é um personagem recorrente nas histórias dos X-Men. Tipo, ele não é tipo um personagem que apareceu só em uma vez e pra nunca. Ele aparece várias vezes, porque nos filmes ele só aparece uma vez e é isso. Mas é legal ver ele novamente. E é um prenúncio também no episódio que ele vai aparecer. Bom, agora a jornalista do começo do episódio, ela levanta uma ponta se a mutação dos mutantes foi criada por experimentos de experimentos atômicos que nem que tiveram na bomba atômica e etc, ou foi por evolução natural. E que também isso tem uma certa base porque originalmente o Stan Lee queria criar uma história que os mutantes foram criados pelas radiações nucleares que tinham na época, né? Porque eles usavam muitas testes nucleares em pessoas e foi por isso que os mutantes se tornaram mutantes. Mas ele seguiu por um outro caminho pela evolução natural, mesmo que, sejamos honestos, foi bem melhor do que negócio de radiação, né? Bom, e outra cena mais pra frente mostra a Jean Grey beijando o Wolverine. Isso mostra que a relação entre a Jean Grey e o Ciclope tá indo de mal a pior, porque ela foi ela foi trocada, né, por uma clone, então, tipo, a relação entre os dois estão meio estranhas ainda. E ela tenta recuperar todas as memórias, mas ela, no momento de fraqueza dela, né, ela beijou o Wolverine só pra tirar essa frustração que ela tava tendo naquele momento. Mas esse Wolverine mostrando que não é Hugh Jackman, que não é filmes de X-Men, ele mudou e tipo, ele não mudou, ele só foi cavaleiro, né? Ele falou assim que você tem que seguir o seu coração porque as histórias têm que ser fixas, né? Porque a Jean Grey tem que ser esposa não, tem que ser namorada do Ciclope, ela não pode infelizmente ficar com o Wolverine foi sempre assim, então seguimos a parte do episódio. Bom, mais pra frente do episódio, o Ciclope tá tendo uma entrevista com a jornalista e ele fala no dia onde que a Jean Grey ela segura os raios dele só pra ela não acertar ele, né? Então isso pode ser uma referência a X-Men Confronto Final, que é X-Men 3, né? E que aconteceu uma coisa bem parecida. E também mostra no episódio, não é que mostra, tipo, dá pra identificar que o Ciclope, ele tá, tipo, saindo de um herói bonzinho que nem Capitão América, indo pra um cara mais perturbado que nem o Magneto. Porque, pra quem não sabe, ele também já foi um terrorista nos quadrinhos, então tá, tipo, ele tá quase se tornando meio que um vilão, só que não 100%. Então, porque ele ainda tem uma ética moral a ainda ter com os X-Men, né? Isso também pode mostrar que a equipe está se desfazendo e que pode uma hora acabar tudo e ele se tornar um grande vilão de uma outra temporada, por exemplo, mas não sabemos ainda. E para mostrar mesmo que a equipe pode estar realmente se desfazendo, depois que o Ciclope teve um ataque de raiva e na frente das câmeras, ele foi se reconciliar com a Madelyne Pryor. Não, ele foi ter uma conversa com a Madelyne Pryor porque ela é esposa dele ainda, ainda é esposa dele ainda, né? Mesmo que tenha cena de divórcio, alguma coisa assim, ainda ela é esposa dele. E a Jean Grey verdadeira, ela aparece no episódio e ela fica nervosa e isso pode mostrar mesmo que a equipe tá se desfazendo e a Jean Grey não quer mais saber do Ciclope e quer ir pro Wolverine, mas não sabemos ainda se vai acontecer isso mais pra frente, né? Então, antes de continuar falando do episódio na parte de Genosha, então já peço deixa o like e deixa nos comentários, né, por favor, pra
ter mais credibilidade pra mim, né? E fico agradecido por todo mundo que faz isso. Então vamos continuar falando do episódio. Bom, agora na parte do episódio de parte da Genosha, né? Magneto, a Vampira e o Gambit, quer dizer, o Gambit pediu pra ir pra a Vampira e o Magneto não ficarem sozinhos, e o Gambit foi junto só pra não ter aquele climão entre ela e o Magneto. Bom, na ilha de Genosha aparecem vários mutantes, porque agora a ilha de Genosha, ela é um refúgio de mutantes, porque antes era uma ilha onde que prendia mutantes e agora é uma ilha onde que refugia os mutantes, uma ilha só para os mutantes. E se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo ou uma lista de cada mutante que apareceu no episódio, mas eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar tipo com 10 horas a mais de duração, então eu vou deixar essa questão na cabeça se vocês quiserem ou não. Bom, depois aparece o Noturno e que ele comenta até que eles fazia tempo que eles não viam o Gambit e a Vampira. A última vez que ele viu eles foi quando tiveram uma história com um padre que queria matar mutantes, né? E foi bem legal eu rever como eu já tinha dito, rever o Noturno novamente, porque ele é um personagem super carismático, o poder dele é mega interessante e a história dele também é bem trágica. É tipo, foi bem divertido ver ele, então espero que ele seja mais frequente nas histórias dos X-Men e que não seja só em um episódio e pra nunca mais. Então espero que ele volte pra mais episódios, que com certeza ele vai aparecer em mais episódios. Bom, agora temos o Conselho de Genosha, onde que tá o Magneto, a Madelyne Pryor e outros mutantes, quer dizer, alguns mutantes que fazem parte desse conselho. Onde que tem alguns personagens como Banshee, o Sebastian Shaw, Emma Frost e Moira. E a Moira sendo a única não mutante naquele estabelecimento, né? Mas até em histórias dos quadrinhos ela foi considerada por um tempo mutante, mas agora nos quadrinhos ela não é mais considerada mutante. Então é meio confusa se ela é ou não é mutante ainda, mas isso não equivale a nada no episódio, né? Bom, naquele mesmo conselho, o Magneto ele conta para as pessoas que estão lá que ele já ouviu o sonho do Charles Xavier na Alemanha. Bom, isso traz muitas referências, porque, para quem não sabe, o Magneto ele veio de uma história que eu não vou falar o nome, mas da Segunda Guerra Mundial, que provavelmente vocês já sabem do que eu tô falando, e que ele foi uma das pessoas escravizadas naquele local e onde que os pais dele foram mortos e etc. E também a parte do sonho era porque a história, porque Stan Lee criou a base do Charles Xavier e do Magneto por causa do Martin Luther King e Malcolm X, ou seja, porque Martin Luther King tinha um sonho onde que as pessoas negras podiam viver juntas em paz e harmonia, e contra o Malcolm X, que falava que para ter paz temos que ter guerra, e a guerra só vai fazer as pessoas nos respeitarem mais. Então foi bem legal essa coisa que o Stan Lee criou e que no episódio demonstrou aqui, né? Bom, mais pra frente do episódio, o Magneto ele pede pra Vampira ser a rainha dele e depois ela nega no começo e depois ela vai falar com o Gambit pra falar ele me pediu isso e eu não sei se o que vai acontecer entre nós dois, porque nós dois já temos uma história e você e Gambit não podemos nos tocar. E falar nisso, o Gambit não, a Vampira e o Magneto, eles conseguem se tocar porque o Magneto ele consegue ter um campo magnético que não faz efeito nos poderes da Vampira. Então é uma coisa que tem nos quadrinhos também, como eu já tinha dito em outros episódios, em outros vídeos, e que eu tô reforçando aqui pra dizer porque eles estão querendo ficar juntos, né? Aí quando eu fui ver essa parte, tipo, quando a Vampira conta a história dela, ela com o Magneto, cara, isso foi um grande, sem brincadeira, quando eu assisti o episódio, eu pensei, putz, que grande retcon, mano, porque retcon é tipo você pegar uma história que já tá perfeita e tipo contar e acrescentar coisa que não tinha, porque nas histórias da Vampira mostrava que ela foi realmente criada pela mística e etc. Só que depois, nesse desenho, fala que ela já conhecia o Magneto e que eles tiveram uma relação juntos e que ela não podia ficar com ele porque as histórias deles eram muito
ruins, eram muito pesadas pros dois ficarem juntos e etc. E eu pensei, putz, que baita retcon, mano, por que fazer isso? Mas é só pra criar um conflito entre a Vampira e o Gambit, né? Então foi só pra criar esse conflito mesmo. E bom, e quando a Vampira tá contando com o Gambit e o Gambit fica jogando as cartas no fogo, ele mostra que, tipo, ele está com raiva. Quer dizer, foi a impressão que eu tive, né? Que ele estava com raiva, só que ele tinha que aceitar que o fogo ia queimar as cartas. Ou seja, ele tinha que aceitar que aquilo ia acontecer mesmo e não tinha nada do que poderia fazer contra isso, né? Então foi uma sacada muito legal do Gambit, mostrando que o Gambit é realmente um homem de verdade e que respeita a opinião das pessoas, no caso, respeita a opinião da Vampira e quer ver ela feliz, né? Mesmo que ele acabe no final ficando triste. E, bom, é por exato motivo que eu gosto realmente do Gambit e que ele é um dos meus personagens favoritos. E nesse episódio inteiro teve grandes frases não me tocaram, grandes frases pro episódio, tipo frases memoráticas desse episódio. Tipo, exemplo, quando ele tava falando com a Vampira e ele sai, ele fala que podemos ser amigos, mas ela fala que não pode te tocar, senão eu vou ficar com seus, eu posso até te matar. E ele fala, há coisas mais profundas do que a pele. Ou seja, porque ela pode sentir um amor estrondoso pro Gambit, mas não precisa necessariamente tocar na pele dele. Então, foi uma boa sacada disso também. Bom, depois mais pra frente, o Cable aparece no episódio e ele fica tipo nervoso, falando assim: corram todos vocês, vai acontecer um perigo, vocês vão morrer, vocês vão fazer alguma coisa. E depois, quando ele encontra a Madeleine Pryor, que é a Jean Grey falsa, ela reconhece o Cable e o Cable reconhece a mãe dele, que isso até remete no nome do episódio, se não me engano. Aí ele fala tipo, sinto muito, mãe, uma coisa parecida. Aí depois ele sai fora do episódio, mas foi uma boa coisa. Eu ainda falei nos episódios, nos vídeos anteriores que ele podia reaparecer no episódio e reconhecer a mãe dele, mas pena que ele não reconheceu ou que o pai dele não tava na hora com ele, né? E também eu aviso que o Cable foi dizer que ele foi avisar ele veio do futuro para avisar para as pessoas agora, né? Então deve acontecer alguma coisa mais no futuro do episódio, ou do episódio não, da série, e que pode afetar a história dos mutantes no geral, né? Então pode ser alguma coisa a ver com o próprio Apocalipse que apareceu na abertura, ou uma coisa mais que daqui a pouco eu vou falar. E depois da cena onde que a Vampira ela beija o Magneto e ele fala que não é ele que não era ela, quer dizer, não era ele que, como é que fala? Não era ela que queria ele, né? Então, e depois começa uma grande explosão que me deu tipo uma certa agonia, né? E mostrando tipo a explosão dos mutantes, cada um morrendo. E até o Gambit ele fala que quem atacou foi um Sentinela Godzilla, né? Que era uma brincadeira com o Mega Godzilla, né? Bom, e cada mutante sendo morto cada vez no episódio desse Sentinela Godzilla. E que até o Eric, que é o Magneto, ele protege o mutante que é os mutantes em volta dele pra, tipo, não acontecer mais nenhuma morte, porque como eu já tinha dito, que ele é uma referência a Malcolm X, ele falou que ele vai proteger as pessoas, mesmo que a guerra comece. Ou seja, a guerra começou entre os seres humanos e os mutantes nessa parte. Então não foi ele que começou a guerra, foi eles que começaram a guerra. Então acho que foi uma parte bem legal e o sacrifício do Eric com os mutantes foi também divertida. Depois no fim, eu dizendo, gente, o Gambit é com certeza o melhor personagem de X-Men, de mutante, de X-Men 97, de quadrinhos. Ele é com certeza o melhor personagem que tem. E porque ele no final ele se sacrifica, ele destrói aquele Mega Godzilla com o poder dele, com a frase que ele falou: meu nome é Gambit, lembre-se disso. Aí o nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. O robô se destruindo inteiro com o poder dele de explosão.
Aí depois a vampira segurando eles no braço, que nem a Lois Lane segurando o, o Superman nos braços e ela dizendo, eu não consigo te sentir. Isso também pode ser uma referência a WandaVision, porque no episódio de WandaVision ela também fala que não consegue sentir o Visão. Mas acho que também não deve ser referência a isso, deve ser uma frase típica de quando uma pessoa não consegue sentir, que nem a vampira que não conseguiu sentir o Gambit. Mas cara, essa cena me deixou meio chocado porque eu não quero que o Gambit morra, porque o cara ele mal apareceu na série direito, ele não teve tantas histórias assim na série animada. Ele só teve um episódio de conta da história dele, e não teve muitas histórias com o Gambit. Só teve esse episódio de X-Men 97 e um episódio que eu lembro lá de X-Men o clássico, né? Então eu quero que ele ainda continue aparecendo, porque e continue tendo histórias mais deles, porque esse personagem é sensacional e fiquei muito triste quando isso aconteceu, né? Ao mesmo tempo que esse ataque também vai ser lembrado pelos mutantes em geral, porque nos quadrinhos eles, tipo, tem muitas coisas que os mutantes fazem e que depois são esquecidas durante algum tempo, mas a série, quer dizer, a série não, mas Ataque a Ilha de Genosha foi uma das coisas que nunca foram esquecidas pelos mutantes, né? Então foi continuado a dizendo que teve um ataque naquele lugar e que foi lembrada várias vezes. Então, ou seja, isso vai ser lembrado do sacrifício do Gambit e também a ilha sendo atacada. Foi isso que eu quis dizer basicamente. Bom, agora a pergunta do episódio foi quem causou esse ataque? Bom, seguindo a linha de lógica dos quadrinhos, que foi até que eu estava pesquisando, aconteceu uma coisa parecida em E para a Extinção. Bom, nos quadrinhos, a ilha inteira de Genosha foi atacada e foi quase destruída. E o culpado dessa história toda e o responsável foi a Cassandra Nova, que é basicamente a irmã do Shelley Xavier, que eu já tinha dito até no trailer de X-Men, Deadpool e Wolverine. E é por isso que eu penso que ele pode ser um prenúncio de Deadpool e Wolverine, porque se forem criar essa história mesmo com a irmã do Shelley Xavier nesse X-Men 97, também podem transportar essa história de X-Men 97 pro filme do filme do Deadpool e Wolverine. E até pode falar que, tipo, esse universo que tá tendo Deadpool e Wolverine lutando e que estão trazendo aquele Wolverine lá com o uniforme, pode ser desse mesmo universo de X-Men 97, mas eu não sei se vai ser básica, não sei se vai ser exatamente isso, mas ou podem trazer essa personagem no X-Men 97 para a gente já se familiarizar com ela também no filme do Deadpool e Wolverine. Porque até para as imagens dela em Deadpool e Wolverine dela de costas, ou pode ser até mesmo o Magneto, como eu já tinha dito no. Magneto não, pode ter sido mesmo o professor Xavier no trailer de Deadpool e Wolverine. Então eu não tenho certeza se vai ser exatamente isso. E bom, isso também poderia dar uma dica, porque como ela controla a mente, ela pode estar tipo controlando a mente de alguns mutantes, ou mesmo dos seres humanos, controlando a mente dos seres humanos, porque foi uma pessoa normal que matou o Shelley Xavier e que fez com que ele fosse para outro planeta. E ela pode se sentir com raiva dos seres humanos e querer acabar com eles, que nem tipo você fazendo um gambit, né, num xadrez. Ou seja, derrubando cada peça por peça até você chegar no seu destino verdadeiro. Eu não sei se o nome do negócio do xadrez é Gambit mesmo, acho que pode até uma besteira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E com certeza isso, se for mesmo feito, vai ser o maior planejamento que a Marvel já fez em muitas décadas, porque pode ser algo grandioso já até nem precisa de tanto esforço, porque já tem a série animada que já vai falar, ó, quem vai demonstrar quem é a vilã pro filme do Deadpool e Wolverine, já falar que a vilã vai ser essa e a gente já saber o que tá acontecendo. Então, pode ser isso ou talvez não, né? Não sabemos ainda. Ou talvez seja o mesmo Senhor Sinistro, porque
como eu tinha dito, o Cable ele aparece no episódio falando que alguma coisa no futuro poderia acontecer pra ele estar ali. Porque a Cassandra não tem muito a ver com o futuro. Bom, sendo o Senhor Sinistro o vilão dessa história toda, poderia conectar-se mais com o desenho em si, não com o filme Deadpool e Wolverine. E pode ser isso mesmo. Bom, agora que esse episódio já saiu, agora vai demorar um pouquinho pro outro sair, porque, tipo, vai ser. Esse episódio foi do Magneto, o próximo vai ser dessa semana, né? Na próxima. Vai ser da Tempestade, e a próxima talvez seja essa. Então, vamos ter que esperar a ver o que pode acontecer nesse episódio. Bom, agora falando sobre um spot que a Marvel lançou, que é uma prévia para os próximos episódios, mostra. Que eu também até esqueci de falar também que no episódio anterior, agora foi no episódio que teve, o episódio 5, mostrou no fundo da cena o Vigia olhando o que tá tudo acontecendo. Ou seja, mais uma teoria, falando aqui, uma teoria que eu criei, né? Que podia. Não, que eu criei não, que eu pensei que as histórias que tem, que nem que teve no desenho de What If, podia acontecer nesse mesmo universo, nessa mesma parte do universo da Marvel, onde que os Vingadores não existiam, só existia, onde que só existiam os mutantes, mas não que os outros heróis não existiam, porque existiu o Homem-Aranha, existiu o Capitão América, que também já apareceu na série clássica, e no spot que saiu, mostra também o escudo do Capitão América, também mostra algumas coisas que pode ter no episódio, né? Que a Tempestade tentando tentando ajudar o Forge a se recuperar da mordida que o bicho lá, que era aquele bicho que é o adversário, que mordeu o braço dele e depois tacou pra longe, ele pode ter algum tipo de veneno, e a Tempestade conseguiu derrotar ele e tá tentando trazer de volta o Forge pra luta, né? E também mostra nesse spot, também mostra que o Noturno junto com o Wolverine olhando pro céu e vendo uns tipos de flechas ou algumas coisas, umas pontinhas de luz no céu vindo nas direções deles. Então pode ser também uma referência a alguns outros filmes que também tem essa mesma cena. E também pode dizer que é alguma coisa muito grandiosa, uma coisa muito. É uma coisa que pode acabar com os mutantes, ou um ataque dos seres humanos contra os mutantes pode acontecer, e o Noturno novamente está de volta junto com o Wolverine para tentar defender Genosha ou o lugar onde eles estejam. Bom, o pé que aparece junto com o escudo do Capitão América, eu penso que pode ser ou o pé, eu não sei se pode ser mesmo, o pé do Ciclope contando com o Capitão América, mas já que tá no ambiente de gelo, como eu tô vendo aqui, pode ser. É, pode ser também o Wolverine se reencontrando com o Capitão América, mas acho que não pode ser porque o pé tá amarelo e o Wolverine, se eu não me engano, ele não usa sapato ou pé amarelo, né? Então pode ser um outro personagem que também tem pés amarelos, que depois eu posso pôr aqui pra vocês verem qual que pode ser, né? E lembrando, se for mesmo o Scott Summers, que é o Ciclope, se encontrar com o Capitão América, pode acontecer uma certa rivalidade, ou uma rivalidade de um certo respeito, porque o Capitão América é um grande líder e o Ciclope também é um grande líder, como eu já tinha dito em outros vídeos. E pode ter algum tipo de conexão entre os dois, e fala tipo, eu te respeito, eu também te respeito, mas se acontecer alguma coisa entre nós, vamos ter que brigar, uma coisa assim, ou eles vão brigar no episódio, eu não tenho certeza. Mas se for assim, vai ser divertido se isso acontecer. Bom, essa foi a análise do episódio. E a minha nota nesse episódio, eu vou dar uma nota 9 porque. Não, 9 não. Uma nota. Ah, vou dar 10 porque pra mim foi a história foi muito boa, e aparecendo o Magneto, o Gambit e os outros personagens, ficou muito divertido, então eu gostei de verdade e foi bem melhor do que o terceiro episódio. Bom, isso foi o que eu achei, então, gente, já peço novamente, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam de X-Men 97. Eu sou o Rafael Santos e falou!